Fala galerinha, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do MetaCast. Vamos lá, antes de qualquer coisa, mais uma vez, tô aqui sem o Vitor hoje. Então já deixa eu aproveitar para poder agradecer o pessoal da Fortalk pelo espaço, pela estrutura incrível. Agradecer a Coin Livre, o Fábio que já vai estar aqui com a gente, inclusive, pelo patrocínio, por essa parceria fodelástica até então. E, cara, hoje vai ser um episódio interessante, porque é um episódio que eu tô prometendo para vocês faz um tempo já. E por falha total minha, eu conhecia todo mundo do projeto e a única pessoa que eu não tinha um telefone era justamente a pessoa que tá aqui comigo agora. Então... pra aproveitar até um pouco desse hype, que eu tô falando bastante sobre eventos NFT ultimamente, tem o NFT Brasil agora batendo a porta praticamente, então vamos lá. Eu trouxe hoje o Ale Travassos, ele que é founder e tudo da Casa NFT. Vocês devem conhecer @casa_NFT. Você já deve ter visto, você já deve ter me ouvido falar várias vezes. Ó, antes de passar pra ele, só pra você ter uma noção um pouquinho, nem eu sabia que ele era velho assim, velho. Ó, na moral, 15 anos de mercado financeiro, 10 anos de terceiro setor, 8 anos de startup. Ou tu fez isso em conjunto, é um diagrama de vende empresa, ou tu tá com 75 anos de idade, porque não é possível, como que pode? Então, gente, muito bem-vindo e vamos que vamos, não? Obrigado, bom dia. Bom dia. E aí, que história que foi essa? Vamos lá. Eu tenho que sempre perguntar como é que você caiu no nosso mercado, mas me fala, como é que foi essa construção tua? Eu trabalhei em banco, em área de marketing e produto, uns 10 anos. E saindo de lá, eu nunca sonhei, mas acabei indo trabalhar em terceiro setor e me apaixonei por algumas coisas. Primeiro, em terceiro setor, todo mundo faz todas as posições do campo. Chuta, cabeceia, defende. Então, tipo startup, né? Também tipo meio startup. assim. Então, minha relação com startup já começou em terceiro setor. Por isso que tem essa questão. Já tiveram aí é parte da sobreposição, né? Apesar de serem organizações jurídicas, serem institutos, são startups também, porque você começa o projeto. E aí eu tive participação em 2 projetos desde o início fazendo isso. E depois, quando eu saí do terceiro setor, aí eu fui exatamente para o mercado de startups de tecnologia. E aí aquele negócio, visitando Cubo, Google, todo aquele roadmap que a gente tem, aquela dinâmica. E no final também acabando voltando para uma startup que era de mercado financeiro. E nisso, um amigo meu de infância, o Rodrigo Lolli, que é meu sócio hoje, me ligou e falou, cara, vamos criar a nossa? E aí a gente começou com a nossa startup. A nossa startup. Até então, projeto. Sem falar nada de blockchain, Web3, nada disso. Não tinha nada de blockchain. A gente, a nossa startup que a gente criou na época, acho que foi em 2015. Não, 2015 não. Foi 2016, 17. Desculpa, 2018. Era de educação musical com tecnologia. Que na verdade, o Rodrigo é produtor musical, músico, ele criou lá uma relação com o maestro Gualtieri, que é nosso amigo e tá junto com a gente no projeto. O Gualtieri tinha participado de alguns, e ele é maestro, né, é a parte de educação para música, e desenvolveu um método que a gente, o projeto era colocar toda essa parte de musicalização para crianças dentro do aplicativo. Que a criança tem a relação com isso na escola, e aí depois ela leva isso para casa. E aquilo continua num aprendizado contínuo. Um aprendizado foi manipulado, né? Mas de qualquer maneira tá legal a construção aqui, porque assim, você mantém a molecada estimulada, né? Sim. Você tem estímulos constantes para que ele consiga continuar estudando. Sim. Até porque música, pouca gente entende como estudo até uma certa idade, né? E um ponto que hoje se fala muito da parte da criatividade, da parte da criatividade na formação da educação. Tanto a música quanto o videogame. Né? Dependendo do tipo de videogame e tal, estimula pra caramba o desenvolvimento cerebral, escambau. Foi justamente a gente acabou juntando videogame com música dentro do aplicativo. Você gamificou provavelmente, né? A experiência a gente fez uma série de coisas. Então aí a gente veio nisso, só que aí veio pandemia. E aí a minha parte era a parte de venda, de falar com escola. E eu nunca tinha falado com escola. Então eu tive que começar a falar com escola. Aí veio a pandemia. E as escolas cortando tudo. As escolas começaram a aprender. Eu tenho 2 filhos. Eu senti isso na prática também, da relação do que eles estavam vendo a escola aprendendo a conversar online com as crianças que elas não sabiam.
estavam engateando. Perfeito. Já tinha tido conversado com o pessoal do Google Classroom, Google Education, na verdade, e as escolas estavam começando a usar isso como ferramenta, mas na pandemia, elas usaram isso como meio de conexão com as crianças. E vou te falar uma coisa, Ale, tem um amigo meu que comentou isso e eu parei para analisar e falei, olha que verdade, né? Tem muito professor que fala que o professor também aprende com o aluno, por causa das dúvidas e tal, e eu acho isso verdade, porque apesar de eu não ter dado aula para ninguém jovem, eu já dei várias aulas online também para um pessoal, já dei aula presencial, já fiz umas palestras aqui e ali. E de fato você aprende. Mas a pandemia foi a primeira oportunidade que a escola, como um todo, Sim. as faculdades, aprenderam com os alunos a se comunicar. Exato. O que o aluno faz? Imagina, eu sou da época, eu tenho 32 anos, né? Não sou tão velho assim. Mas a minha época auge de colégio, assim, tipo com 13, 14, 15 anos, era o BlackBerry, né? O BBM, pra se comunicar. Então começou com as mensagenzinhas das teclas de 3 letras, foi pro BBM e aí você tinha um Messenger e tal. Então a gente aprendeu a se comunicar antes dos professores, obviamente. Muito antes. Eles não sabiam nem mandar SMS, a gente já tava no BBM. Quando eles foram aprender SMS, a gente já tava quase no WhatsApp acontecendo. Né? O Orkut já tava aí no meio, o professor não tava lá e tal. Muito legal isso, porque de fato, durante a pandemia, o professor e a escola como um todo teve que aprender a se organizar. A procurar ferramenta para ver se o cara tava online ou não, se não tava com a câmera tapada, a saber como é que você dá acesso ao cara de abertura de microfone ou não. Sim. Achei muito legal isso. Mas tinha uma outra questão também, né? Que você vira a chave de um dia para o outro, a criança que estava no presencial precisou ir no online. E o professor que estava no presencial e não estava acostumado com a aula online teve que transformar algo que ele estava acondicionado no presencial ao online. Eu gosto da aula presencial. Tipo, quando eu falei pra você que eu era consultor de startups, é presencial, é escrevendo nas lousas e tal. Eu, sem lousa, sou um zero à esquerda. Imagina esses professores que estão muito acostumados. Flipchart e tal. Cara, deve ser complicado, não deve ser simples, não. Então, e aí a gente veio nessa questão toda. Acho que o cenário mudou bastante, as escolas, o mercado aprendeu, entendeu isso. Só que ninguém comprava nada. Você falava com a escola estava preocupada, o cara de TI estava preocupado, como é que eu vou organizar isso aqui para não dar pau na hora que tal, como é que eu não vou travar o sistema, como é que eu vou aprender. E os colégios ainda dando desconto na matrícula dos alunos, porque não era mais presencial, então ele não ia ficar comprando ferramenta, né? Mas assim, a gente conseguiu alguns testes, alguns pegamos o nosso MVP, colocamos em algumas escolas, conversamos, aprendemos com isso, desenvolvemos material e no meio disso, um parceiro nosso, que é o Beto Salaberry, que mora lá em Orlando, pediu pra gente montar na parte de sistemas um player multipista para ele lançar um disco dele. O que é um player multipista? Tem alguns no mercado já, mas é como se, não tem como falar, o Spotify, né? É como se fosse um Spotify. Não, mas eu digo o exemplo. Quando fala, eu vou criar outro dia, uma startup lá, vou criar um Uber de beleza. Então você tem essas referências. Então é um Spotify, um Google Music com vários canais que você muta. Você muta a bateria, muta a voz, muta o baixo, muta a guitarra. Isso para educação musical, ou até para o músico profissional, ou até para você curtir, você chega no churrasco, vai galera, agora eu vou colocar tudo, vou tirar a voz e a gente vai cantar. São experiências. E a gente começou a fazer esse estudo e decidimos montar um player multipista. Também, mais parrudo, contratamos sistemas, estamos fazendo. Aí que eu comecei a ver, e falando com o nosso advogado também, o que a gente... Como é que a gente faria diferente? Que eu pego isso que eu estou fazendo, um produto novo, como é que eu faço diferente? E lá no meio também, ainda continuava isso na pandemia, 2020, eu comecei a pesquisar um monte de coisa e cheguei lá pesquisando. Aí tinha a época do Clubhouse. Quando saiu o Clubhouse, eu caí numa sala gringa lá e os caras falando de NFT. Eu falei, pô, o que é isso? Isso, sei lá, começo de 2020. Ou final de 2019, eu não lembro direito também. Mas e eu comecei a ver alguns exemplos. E aí isso, liguei pro Rodrigo. O Rodrigo não mora em São Paulo, a gente também fala muito via videoconferência. E falei pra ele, cara, tem esse negócio, aquele cara, esquece isso daí, não enche o saco. Porque vai demorar pra chegar em música. Isso aí tem arte visual. Eu falei, não, vamos conversar, porque isso muda a parte do direito autoral. É um registro, vai mudar o direito autoral. E a gente está falando de música. E a gente teve alguns projetos nossos que justamente o entrave foi o direito autoral.
Por exemplo, a gente fez lá um aplicativozinho que era de um hino de time de futebol. Como não sou muito ligado no futebol, não vou nem falar o time, mas era um hino de time de futebol, e que quando a gente foi conversar com a editora, que era a detentora dos direitos, teve um entrave, a gente não conseguiu evoluir, a gente gavetou o projeto. E aí, sempre ficou esse negócio, direito autoral, como é que eu faço? Que aí caiu o negócio de NFT, e aí alguns artistas, e aí eu vi um dos primeiros, foi o Fesc, que estava lá na Breakout também, falando... que eu tô criando uma comunidade aqui, eu faço meus desenhos em 3D ou digitais, coloco, já vendi alguns, já comprei alguns outros. Aí eu falei, cara, isso daqui, começamos a pesquisar. Em uma das minhas pesquisas, apareceu aquele caso do Banksy, que ele fez um leilão, vendeu um quadro no leilão, quadro estava no leilão, e eles colocaram um comando. Quando deram o lance do leilão, o quadro se autodestruiu e parou na metade. E aí perguntaram para a pessoa que comprou se ela queria ficar com o quadro ou não. Ela falou, não, eu quero. E sei lá, e o quadro triplicou o valor do que ela tinha pago. Então ficou alguma coisa na minha cabeça com esse negócio de destruição, uma arte destruída. Mas essa não tinha relação com o NFT. Mas teve um outro caso de um quadro do Banksy que o pessoal pegou, queimou e gerou uma NFT. E aí também o quadro passou a valer mais. Eu fiquei pensando nisso. Cara, é outra noção de digital, né? Porque uma coisa levou a outra, né? O digital talvez não valesse tanto se não tivesse tido aquela experiência totalmente disruptiva com a versão física. E foi assim... Aí eu fiquei pensando e tal... nesse tipo de coisa, e aí sempre conversa com os amigos, né? Aí tem um amigo meu que tem uma academia de escalada aqui em São Paulo, que chama Casa de Pedra. Eu era aluno de lá, muito tempo atrás. Você era aluno? Então. Lá na da Roda Paz. Da Roda Paz também, eu ia lá também. E, inclusive, quando eu saí do Santander, eu trabalhava lá. Eu saía do Santander e ia escalar lá. Mas não tive uma carreira muito promissora na escalada, não. Então, meu esporte é bike também. Aí... o que aconteceu? Eu falei, vamos pegar essas paredes suas e pintar, tirar umas fotos e digitalizar. Eu fiquei pensando, fiquei juntando. Só que é o projeto que ele não ocorreu. E aí meu esporte é bike, eu tava pedalando com outro amigo meu que tem uma construtora. Inclusive pedalei com ele hoje cedo. Tem uma construtora. E a gente passando na ciclovia assim, ele apontou pro jockey e falou, cara, eu comprei uma casa ali atrás do jockey que eu vou fazer um condomínio. Vou derrubar a casa. É uma pena, que é uma casa gigante, que tiveram várias festas, tal. Contando a história, eu falei, peraí, uma casa? O que é? Não, uma casa, arquitetura legal. Então eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nessa casa. Quando eu cheguei lá, fui ver a casa, era uma casa modernista de 1956. Olhei para aquilo e falei, cara, a gente tinha que pintar isso. E a casa já ia ser destruída. Ele já ia demolir a casa para fazer um condomínio. Eu falei, antes de ele destruir, vamos pintar tudo. Depois a gente tira foto. Aí eu falei, depois não sei o que a gente faz, vamos pesquisar o que a gente faz, mas vamos primeiro pintar. Aí ele falou, liguei para ele e falei, cara, eu vou fazer um negócio com... E nisso eu também não sabia nada de NFT. Nada. A gente tava pesquisando a respeito, mas não sabia nada. E liguei pra ele e falei, como é que eu convenço o cara de algo que eu não sei, né? Aí fiz um documento lá, tal. Cara, eu vou fazer um projeto. E aí dei uma lida em algumas matérias, peguei algumas coisas. E assim, a gente não tinha os canais que a gente tem hoje. A gente não tinha os canais que a gente tem hoje, de todo mundo falando. Eu também não conhecia nenhum canal. E aí eu sabia o que estava vendo lá atrás. Aí eu dei uma estudadinha, tá? Aí saiu uma matéria na Exame, que não sei o que tal quadro foi vendido, isso aconteceu. Falei, tá bom. Fiz um documento para ele, mais formal, para levar para a construtora, né? Para a construtora, o quanto o terreno e a obra tá parada é dinheiro que ele perde. Então ele tem que acelerar. Aí ele falou, não, cara, não enche o saco, meu. Fiquei 2 meses ligando para ele, enchendo o saco dele, falando, vamos fazer. Aí um dia eu fiz um documento... E assim, pequeno
Olha da onde que veio a ideia, né? Quando eu falo pro pessoal, vou fazer um pequeno momento palestrinha aqui. Eu sempre falo que você tem que estar preparado. Você vai sair de casa. Eu nunca saí de casa e pensei, hoje eu vou ficar fucked up, hoje eu vou beber e esquecer da vida. Isso nunca aconteceu. Todo lugar que eu vou, eu tô preparado pra fazer networking. E o pessoal fala, mas você só trabalha. Então eu falei, não é isso. Esteja preparado, porque não importa onde você tá, a oportunidade, cara, tu tem que fazer acontecer, não tem sorte. Tu conheceu o cara enquanto tu andava... Você pode até já conhecer, mas a ideia veio durante um rolê de bike. Sim. Sensacional. E passando em frente ao local. Na verdade, eu já conhecia. Tem algumas coisas aí, tem um outro amigo meu. O princípio Dado, da Casa NFT vendo um rolê de bike. E foi mais ou menos a ideia. Passando ali, não, a casa animal. Eu falei, cara, eu tenho que ver essa casa. Só que quando eu sentei lá na casa, eu falei, cara, eu não sei como eu vou fazer, mas a gente tem que fazer isso daqui. E quando eu consegui convencer o Fernando, eu falei pra ele... Cara, eu vou fazer... Mas ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou pintar todas as paredes, vou tirar foto e vou vender em NFT. Ele falou, o quê? NFT. Eu não sei o que é isso. Meu, esquece. Não. Aí eu falei, eu vou te dar 5% das vendas da NFT pra construtora. A gente organizou isso. Ah, tá bom. Então vai, meu. Tá bom, leva a chave e faz. E ele achou que eu ia fazer... uma bagunça lá na casa, uma zoeira, ia entrar, pintar uma parede, chamar os artistas e depois... Só que aí o que aconteceu? A gente chamou para fazer um teste de conceito um artista que o Rodrigo, meu sócio, conhecia, que ele já tinha gravado, que é um rapper, que é o Fernando RV, que fez a primeira arte na casa. E o Rodrigo já conhecia o Fernando e aí trouxe o Fernando para pintar. E aí, a gente foi lá, comprou spray. Eu não tinha uma relação com o grafite também. Aprendi ali. Fui, inclusive, eu adoro grafite, cara. Mas foi legal, porque eu lembro que eu fui pegar o RV no metrô, no dia, indo pra fazer a primeira arte na casa. Que a casa não tinha nem luz, a casa estava depredada já tinham arrancado um monte de pedaço da casa, então ela estava sem luz, sem água, uma série de coisas. A gente teve que esticar um fio da entrada para botar luz, a gente ligou a água da rua, começou a explodir cano lá, vazar. Nossa, aí teve que cortar o cano. Cortamos o cano na entrada, botamos uma torneira, compramos 10 baldes depois. Mas isso na hora que foi crescendo. No primeiro dia, cara, não tinha água, não tinha nada, não tinha nem banheiro. Então o que a gente fez? A gente começou a organizar. O Fernando foi lá, eu lembro que eu peguei ele no metrô e eu fui perguntando pra ele, me conta aí da sua história do grafite, aí me conta, na sua opinião, onde nasceu o grafite? Aí ele me contou uma história lá de era Nova York, do metrô, do pessoal, ele foi contando a história que ele me trouxe. E aí a gente foi lá, ele trouxe um artista junto, pra pintar junto com ele, que é o Feione, que foram as duas primeiras artes na casa. O gato do Feione, o gato do RV e a arte do Feione lá, que eu esqueci o nome da arte dele agora, mas nos quartos ali junto. E foi assim que começou. E ali, nesse dia... Mas peraí, vamos lá. Aí que começou. E o que aconteceu quando... A primeira vez que o dono da casa, que a construtora olhou aquilo lá? Qual foi a reação? Foi tipo que porra tá acontecendo ou foi tipo que genial? Com essas primeiras acho que a gente fez lá umas primeiras sobre o tinta, a gente fez umas 4, 6 obras. Umas 8 obras. Ele olhou, era um grafite mais rua. Ele olhou, é legal, né? Mas não botou muita fé. Aí, o que aconteceu? A gente também não sabia o que a gente ia fazer. Então eu olhei, a gente começou a fazer testes de foto digital. Como é que a gente vai fazer isso? E a gente, mas a foto digital precisa ser uma foto específica. Como é que a gente vai chegar numa alta resolução? Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, né? Como é que é a digitalização de alguma coisa física? A gente aprendeu que você pode digitalizar em vários formatos. Então, o que a gente digitaliza? Isso a gente só foi fazer no final, por exemplo. A gente comprou uma GoPro 360, tirou 1000 fotos 360 com um tripé na casa, de dia, de noite, com luz, sem luz, e a gente gerou um tour virtual, que hoje você entra no site da Casa NFT, tem um tour virtual que você visita a casa que não existe mais.
Quanto tempo ficou a casa durou? Essa casa, a inclusive. gente ficou acho que 5 meses e meio, quase 6 nessa. E assim, inicial eram 2 meses. Então a gente falou, pô, vamos inicial. Mas aí o Fernando da Gamboa, todo dia me liga. A consultora chama Gamboa, o Fernando Tito, meu amigo. E aí, você vai sair da casa? Me ligava, você vai sair da casa? Meu, sai da casa. E era... Por quê? Porque ele tava pra sair o alvará de demolição da casa. Pra gente sair. E aí ele ficou nesse negócio, vai sair, não vai sair. Só que ele fala, tem um presente pra você. Pode ficar mais um mês. Pode ficar mais um mês. E a gente foi esticando, dos 2 viraram 6. E aí, nisso, a gente foi chamando mais artista e criando essas técnicas. A gente foi pesquisando técnica. Como é que eu vou digitalizar para virar um fine art depois? Aí eu comecei a conversar com galerista, comecei a fazer coisas que eu não estava habituado, já tinha feito alguma vez, mas fui mais em galerias. Não, e é normal para qualquer pessoa do mercado, pode ser o trader de Bitcoin, pode ser esse processo de passar às vezes ano ou anos só estudando, quer dizer, não só, pelo amor de Deus, né? Estudar e trabalhar, mas literalmente tendo que aprender, não algo complementar ao que você faz, mas tudo, praticamente do zero, muito normal. E foi interessante que assim, ao longo do processo da casa, ou a gente pintava ou a gente estudava NFT. Então o que eu fiz? A gente, vamos estudar NFT depois que a gente ia pintar a casa inteira. Porque a gente tinha um tempo, ela ia ser demolida. Então era uma corrida contra o tempo ali, e a gente pintar a casa o quanto antes, digitalizar tudo e depois a gente resolve o que a gente faz. Então aí nisso a gente veio correndo. E aí teve um lance interessante, né? Teve um dia que eu tava pedalando também com o Fernando e com outro amigo nosso, com o Adriano. A gente foi fazer molecagem na ciclovia, brincadeira, e batemos um no outro, eu caí e quebrei a clavícula. Isso dia 8 de maio de 2021. Aí quebrei a clavícula. Só que eu já tinha feito o primeiro teste de conceito na casa. E aí eu do hospital lá tive que operar, parei, passei o final de semana no hospital, eu tava lá e acho que eu fiz uma call com um galerista que falou pra mim, você tem que chamar um curador. E todo mundo me fala, até hoje, você tem que chamar um curador. Algumas questões, eu também acho que eu deveria ter tido um curador, só que eu não tinha nem tempo, e até eu passar minha visão que estava na minha cabeça pro curador ia demorar, eu não sei se ia ficar de como ficou. E aí eu falei, bom, tá bom, não tem curador. Aí eu tava no hospital, eu acho que eu já tava em casa, com o braço enfaixado, com a placa aqui no ombro. Bom, criei um textinho e comecei a disparar via Instagram para artistas que eu achava legal. Então eu tava no Instagram, puta, esse cara é legal. Pegava o textinho que eu tinha feito no Word, copiava. Artista plástico, né? A gente tá falando do grafite até... Mas pintor, a maioria é grafite. E a gente chegou também numa pessoa que o Rodrigo já tinha trabalhado, que é o René Muniz, que acabou virando o nosso produtor junto na casa. Que também é artista, ele fez uma das artes na casa, e aí, quando o René chegou, a gente começou a organizar as coisas. Então aí a gente teve depois que a gente tinha feito isso, a gente chegou em 2 artistas importantes, que foram um marco na casa, que foi o Binho Ribeiro e o Edemex, que são duas pessoas importantes do grafite aqui em São Paulo. E o Edemas também, ele faz muito digital também, ele tem uma pegada digital. E eles fizeram duas peças importantes na casa, que foi a piscina, que era icônica, e um quarto lá que tinha um papel de parede legal que o Edemas pegou e fez também. E nisso eles trouxeram uma série de outros artistas junto também. Só que a gente nem tinha Instagram nesse dia. É uma pegada de comunidade. Você chama um, vai aparecer no outro. É impressionante. E aí foi engraçado que esse dia que o Edemex foi lá, ele já saiu do carro, pegou as latas, fez um vídeo assim e tal, não sei o que. Vou botar no Instagram. Ale, qual é o Instagram da casa? Eu falei, caralho, eu nem tenho. Peraí. Então eu falei, me dá 20 minutos. Saí tirando foto de umas texturas da casa, de uns pedaços. Até se você vai no Instagram da casa, as primeiras 3 ou 4 fotos são de pedaços de parede. E aí eu fui tirando foto disso, criei lá, eu falei, puta, o que eu vou fazer, meu? Puta, aqui é uma casa, a gente vai fazer umas NFTs. Tá bom, consegui achar lá um casa underline NFT no Instagram, criei a marca aí na hora. Porque eu não sabia o que fazer. No dia eu falei, puta, eu vou colocar casa NFT. Aí coloquei casa NFT, falei, puta, Edemas, já pode postar. Aí ele postou o Stories,
Fizemos, e aí que aí nasceu o Instagram da casa e nasceu as postagens e repostagens do artistas, que aí caiu na comunidade. E que aí tem um outro ponto. Na comunidade deles, eles, na fãs deles, de tal. A gente ainda não tá falando de de comunidade tipo, do pessoal Não. que é Web3 ou Não. que são os curiosos. Ainda não tinha Web3. Na verdade, algumas pessoas de Web3 começaram a me ligar e a gente começou a marcar conversa. Começamos a conversar com algumas partes de cenário. Um pessoal que falou que sabia, outros que, eu tô fazendo tal. Então a gente foi atrás, foi fazer essa pesquisa também. Então, assim, a primeira vez que você colocou, até perguntar em qual plataforma que foi, mas as artes de vocês, seja Fine Art, seja a experiência e tal, para vender como uma experiência NFT ou como uma NFT, foi bem depois da casa já nem existir mais, já ter sido demolida. Não, ainda não foi. Porque a gente foi aí que tem Então ficou 6 meses, saiu e... Ficou 6 meses, saiu, a casa foi demolida no final. Aí que a gente foi estudar o que a gente ia fazer, a gente tava organizando, a gente falou, vamos fazer. A gente tava conversando com o pessoal que falou, é importante... tu tá com um pipe imenso, então, de coisa. A hora que você quiser entrar de vez, tá. Entendi. Na verdade, a gente sabe da necessidade nossa de lançar a coleção agora, até setembro. Ela vai ser lançada até setembro, porque a gente chegou... E o que aconteceu? Aconteceu que a gente foi montando... Isso é bem importante em Web3. A gente foi montando um projeto que a gente não achou nenhum... Assim, a casa... Eu fiz várias pesquisas antes de a gente fazer a casa. Eu não vi nada igual no mundo. Depois me contaram, eu vi um projeto na Alemanha que o pessoal pintou um lugar que ia ser demolido, mas não digitalizou e depois o local foi demolido. Então, assim... E algumas outras coisas parecidas. Mas esse ponto de a gente pintar, digitalizar, depois destruir e a gente comercializar isso depois em NFT, eu não vi em nenhum lugar. E começou... Puta que legal saber disso, né? Porque eu conheci vocês a primeira vez, não sei se foi no NFC. Ano passado, NFC, acho que foi isso. Muito bom. E a primeira vez que eu vi, eu vi, não sei se era um artista plástico ou era um grafiteiro, mas eu sei que tava numa tela. Sim. Não, eu falei assim, porque a gente tá fazendo, porque já a gente vai destruir. Eu falei, como destruir? É claro, eu já conhecia o nosso mercado. Uma coisa assim, a gente vai lá e vai queimar. Quando a gente fala de tokens ou de NFT, a gente pode deixar mais raro, tudo bem. Mas quando você vê um negócio físico sendo feito, e aí já com o objetivo, já a gente vai queimar e vai... Não! Por favor, não, dá pra mim. Não, mas tem que queimar pra poder só ver. E agora eu tô vendo de onde que veio isso. Tipo assim, veio muito maior do que um quadro. Tipo, a casa a gente vai queimar, a gente vai destruir a casa. É que lá no NFC, o que a gente fez? A gente fez um modelo... Muito legal. A gente fez um modelo de... por exemplo, aquele artista lá... Ou a gente tem vários artistas na casa. A gente tem alguns artistas na casa que mexem em digital e no físico. E que pintam parede, pintam quadro, fazem telas e fazem digital também. Alguns até fazem o croquete no digital, depois passam para parede ou vice-versa. Mas tem alguns que não mexem nada no digital. Tem gente lá que não mexe nem em celular. Eu tô até pegando que você falou das primeiras fotos da casa, porque eu não fui tão antes, demorei pra chegar até o final, tinha muita coisa. Não, e realmente, as primeiras fotos é basicamente, cara, pegou um canto da casa que você achou uma parede lá, os caras pintando, muito legal. E aí a gente depois eu vou compartilhar com o pessoal ver, claro, né, sempre Instagram e tal, mas, pô, muito legal. É que o Instagram, o nosso Instagram é muito cronológico das fases da casa. Que foi justamente o começo, as pinturas, os artistas pintando, aí pintaram, aí vem já que a construtora ia destruir, que eu falei, bom, nada melhor do que botar os artistas. A gente chamou os artistas para destruir, alguns destruíram a própria obra, e aí tem alguns filmes que a gente fez isso, e aí entra de fato a construtora, com o trator, destruindo tudo. E aí, que dó, meu. Acho que eu não conseguiria ver isso, velho. E no final eu ficava igual um maluco lá. Acho que o pessoal da obra olhava, pô, chegou um maluco lá. Eu levava umas caixas pra pegar o pedaço original da obra. Que doideira. Que esse pedaço original da obra agora passa a ser um utility na venda do NFT. Então, não chega a ser digital porque a gente não tá falando da representação de uma mesma obra, mas de fato você ganha um pedaço daquilo que não existe mais. Na verdade, ele passa do digital, ele vai ser digital porque o que acontecia? Aquela obra que foi estampada na parede, ela foi estampada na parede, foi digitalizada em vários formatos. Então a gente pega um dos formatos, que é o Fine Art, que é uma digitalização específica em vários quadros, depois você junta ela no Photoshop, ela ficar em alta resolução, para ela ser impressa em Fine Art, em papel. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, é sempre nessa ordem? Vamos lá, o cara sempre faz físico para depois vocês digitalizarem, ou também tem o oposto, o cara que faz o digital e depois quer fazer aquilo virar algo físico? Acho que aconteceu em
alguma obra da casa que algum artista deve ter feito um sketch antes e depois levou. Mas, via de regra, teve, sei lá, igual o Mazola, que pintou lá no NFC também. Ele levou uma foto, ele olhava a foto e pintava na parede. Ele olhava a foto. Tá. Teve, acho que o Edema... Como base, não como base. Mas e não como, tipo, sempre foi digital, vou fazer a versão física disso. A casa conversou muito com o grafite, que tem uma cultura de rua, de levar a rua. A gente levou a rua pra dentro total da sentido. casa. Total sentido. Sim. Levou a roupa dentro da casa, legal. E aí tiveram alguns mais elaborados, outras coisas. Teve o Ceará que pintou, essa é absurda, ele pintou o teto de um dos quartos com fogo. Então ele fez uma gravura lá, quando você entra, acho que é o Ferreira Goulart. Acho que é bem essa aí que você abriu. Pois tô vendo com fogo aqui. Ele pintou com fogo. Vou começar a colocar aqui. Então, assim, a gente veio... Só que a gente teve que aprender ao longo do processo como que a gente ia digitalizar isso para preparar depois para NFT. E o que a gente aprendeu depois quando a gente entrou realmente, de fato, no NFT? Que a gente não estava... No começo do ano passado, que a gente não estava preparado. E aí a gente falou, bom, mas a gente tem que fazer um lançamento. Então vamos fazer um lançamento? A gente começou a ver a parte do lançamento. A gente tomou a decisão de que a gente não ia ter braço para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falei, então vamos montar uma exposição, porque a gente tem acervo digital. O que a Casa NFT hoje tem um grande acervo digital. E tem HD lá, sei lá, quase 10 tera de acervo digital. Meu Deus! Que tudo foi mapeado, foi sendo juntado. Então a gente tem isso, e na verdade a gente tinha em torno de 5, 6, isso quase que dobrou para fazer as experiências da exposição. E aí surgiu a parceria com a Funarte, que a gente entrou, foi a sessão de uso na Funarte, que é no centro de São Paulo aqui. A gente fez em agosto e setembro, a exposição na Funarte. E aí a gente precisava conversar, como é que a gente pegaria essa parte digital para conversar com o público. Foi aí que a gente criou o nosso Phygital, que é um arquivo específico daquela obra que foi pintada em impressão fine art. Aí, impressão fine art, papel museográfico especial, impressora de não sei quantas cores, pigmento mineral, toda aquela parte de mercado fine art. E a gente precisava ver, bom, mas depois a gente vai vender NFT também, então digital, vamos criar uma sala imersiva. Aí que a gente criou a sala imersiva, que foi na Funarte, que era uma sala de 12x12 com 14, 16 projetores dentro, que realmente você entrava dentro da obra, no chão, na parede, e tinha uma outra relação com a obra. Também. E no Breakout também, que a gente fez ali. Tá sensacional o stand. Inclusive, um parabéns pro pessoal do Breakout, que pra gente foi um evento muito... O Diogo estava aqui semana passada, assim, foi para mim o melhor evento que eu fui da Web3 de maneira geral. É difícil eu dar nota alta pro evento, mas esse foi um 9,5, assim. Só não dá 10, porque 10 é perfeição e nem nada é perfeito, mas E pra gente foi importante, pra Casa NFT, porque de fato ali, por exemplo, a gente conversou, em alguns outros eventos, no Breakout, a gente conseguiu mostrar pra comunidade Web3 o que a gente tinha feito. Então, e uma experiência realmente que era muito, muito imersiva. Muito imersiva. Sim. Você entrava dentro do stand, parecia que você estava... Não que o stand fosse diferente do resto da experiência do Breakout, que de fato foi incrível. Sim. Mas quando você entrava, ele tinha muita autenticidade lá dentro. Você tinha personalidade. Era uma coisa que não tinha nada igual ali. De novo, não significa que era mais ou menos tecnológico, não era uma coisa... Era só diferente, era uma experiência totalmente imersiva. Exato. E esse é o ponto. E o legal é que... Gente, eu fiz vídeos sobre vocês, o stand de vocês, antes de conhecer vocês. Porque eu não sabia que a Casa NFT era isso e o pessoal que conhecia a NFC era a mesma coisa. Eu não tinha ligado os pontos. O meu TDAH, às vezes, no começo do dia, fica aquela coisa meio bagunçada. Eu não tinha linkado. Eu fui linkar depois que eu fiz o vídeo. Eu saí pra falar com a Gabi do Breakout. E aí, estavam 3 de vocês. Eu não sei se você ouviu naquela... Mas enfim, puta, Casa NFT... Deve estar o René. Putz, Aí eu linkei as coisas e falei, agora faz sentido. Sim. Os mesmos caras que estavam estragando a própria obra no NFC são os caras que com essa experiência imersiva. Já entendi. A pegada deles não é arte pela arte. É a experiência, é o todo que envolve. Eu tinha gostado pra caramba. Agora, um comentário meu que é assim, bom, você foi no Breakout, você viu tudo aquilo, e eu vou fazer uma coisa. Eu adoro sobre esse mercado. E eu acho que autenticidade é a palavra aqui. Porque todo mundo fala do NFT. Sim. Como algo que é incopiável e tal. Só que na prática, uma imagem pode ser copiada. Porque a gente fala, no verso tem que ter um QR Code único que mostre de onde que veio. Mas mesmo assim,
se o cara tem algo copiado, ele pode ser muito parecido ou quase idêntico ao original. Sim. Tirando alguns exemplos que a gente tem no nosso mercado. E um deles foi um cara lá no Breakout, que as obras dele eram todas em neon, que eu já gosto pra caramba, uma pegada mais de tecnologia e tal. Inclusive, fiquei amigo dele, e ele tinha uma coisa muito legal. As obras dele tinham um pouquinho de movimento. Bem pouco. Então ele só conseguia expor as obras dele em monitores. Sim. Então ele tinha lá as TVs, os monitores, ele tinha 10 obras dele. Ele já tinha vendido tudo, obviamente, tudo que tinha a vender, muito bonito. Eu até fiquei pensando depois, cara, isso podia até rodar em plataformas únicas para as TVs, tá junto com a Alexa e tal. Mas o ponto é, se alguém copiasse aquilo dele, não teria o movimento. Só vai ter movimento aquelas que ele fez, que tem aquele efeito, etc. Então eu falei, pô, essa é uma coisa que, de fato, o NFT tem e o resto do mercado não vai ter. Exato. Não tem como o cara copiar aquilo. Mas aí a gente entra num outro ponto do que é o NFT. Porque a gente ouviu muita gente, você vai fazer os NFTs? O NFT é um registro digital e com esse registro você faz o que você quiser. Esse registro, ele demanda ou ele tá diretamente linkado a uma experiência que você pode criar a experiência que você quiser. Tanto é que estão agora surgindo as NFTs de ingresso. Então, é justamente isso. Por que eu dei o exemplo dele? Porque assim, quando você me falou da obra pegando fogo, eu falei, cara, tu imagina se o mini movimento de uma obra que vocês têm em versão NFT fosse justamente o fogo, vamos dizer assim, aquilo pegando fogo até no digital. Eu falei, cara, isso é muito legal. Mas ia ser muito legal. Essa, por exemplo, ter o vídeo original e poder falar que tem o vídeo, eu comprei, é uma das utilities dessa obra, que foi da Misha do Coração da Escada, que pegou fogo, que a gente filmou na parte da destruição. Eu tava falando até com a Mari Braoi aqui, falei, imagina que legal, se você tendo essas obras todas nas suas TVs, em plataformas específicas para isso, tu chega em casa, Alexa, modo Rembrandt. E aí ela joga só as coisas, liga todas as TVs já com as obras lá, com seus respectivos efeitos, para aquele momento que você quer ter, os amigos que você quer chamar. Cara, isso não existe no tradicional. Não tem você chegar em casa, pô, deixa eu trocar os quadros da parede agora para botar o dos meus amigos. Não existe isso, né? Mas aí que entra o seguinte, imagina, sei lá, vou pegar um dos quadros mais famosos, a Mona Lisa. A Mona Lisa, você entra na internet, você entra em qualquer banco de imagens, você pega a Mona Lisa e você imprime, você quiser imprimir o tamanho dessa parede. Claro. Porque tem aquilo. Mas a original está lá. É como você pega... Mas a Mona Lisa não vai virar os olhinhos. Não, mas a Mona Lisa do nosso mercado pode virar os olhinhos, entre outras coisas. É só um exemplo, mas enfim. É diferente. Pode, ou não, mas no nosso caso, que a Utility é a obra que é o Phygital, que na verdade a gente vai, por exemplo, a gente está organizando lá, em cada obra vai ter um número de tokens. E aí você compra esse token, e esse token vai agora... Essa é a solução que a gente deu, que a gente ficou pesquisando como a gente faria um planejamento de coleção de uma casa que existiu, que foi pintada por 70 artistas, e esses 73 artistas geraram 135 obras. Como é que eu organizo isso numa coleção? Porque eu tenho que organizar isso. Então, e cada obra tem uma diferenciação. Mas a gente fez uma organização que a gente vai gerar provavelmente 90 tokens para cada obra. E você vai comprar o token para você ter uma impressão pequena. E depois, eu quero imprimir maior. Tá bom, então você compra um maior número de tokens e vai aumentando o tamanho da sua obra. Quero colocar nessa parede, você vai comprar um número maior de tokens. Quanto maior a participação que você tiver, maior o que você pode ter no mundo físico. Isso. E aí, falando Web3, você legal. Comprei mais tokens do que eu vou precisar para imprimir um grande. Aí você joga no OpenSea e trabalha o mercado secundário, porque alguém está precisando de token para imprimir uma obra maior. E com o NFT 2.0, isso fica até mais fácil de ser feito, porque todas as NFTs vão poder ser colocadas em qualquer plataforma. Ela é multi-chain. Exato. Né? A NFT normal não é, a 2.0 é. Inclusive você pode ter NFT 2.0 uma única da coleção e todas abaixo dela até podem ser repartilhadas de um mesmo artista e assim por diante. Então, assim, é muito legal. A parte técnica, aí assim, a cada dia surge uma novidade. E uma plataforma nova e uma empresa nova. Uma coisa que dá para fazer. O que foi um problema pra gente, como a gente tinha essa especificidade do projeto, 73 artistas, 135 obras, divisão de carteira pra gente distribuir, toda essa coisa, a gente estava conversando no meio do ano passado com vários sistemas e era muito caro pra gente fazer essa adequação do que a gente precisava de Web3 pro nosso projeto, porque tinha as coisas específicas do nosso projeto. Então a gente veio pesquisando, a gente acabou postergando algumas conversas, porque também a gente não conseguia fazer tudo, então a gente foi fazer a exposição. Depois também a Sim
que é um braço de properties da Cyrela, investiu na nossa exposição, ajudou a pagar a conta da exposição, e a gente acabou fazendo uma exposição na Avenida Paulista, no Shopping Cidade de São Paulo, que tem um telão aqui do lado, que tem aquele telão. A gente fez em novembro, foi feita exposta, fizemos uma exposição, montamos, a gente levou os quadros físicos e a parte digital apareceu no telão. Então assim, eu já expus as NFTs na Paulista, mas o pessoal mais purista vai falar, não foi mintado ainda. Então no NFT mas as artes digitais foram expostas ali, a gente já fez. É o que você falou, a NFT é uma tecnologia, né? Eu não sou purista de nenhuma maneira, assim. O que você está falando para mim é um ativo virtual. Exato. Ele pode não ter sido mintado, então ele ainda não tem valor de comércio dentro do nosso mercado. Ele não tem como você trocar ainda da maneira como a gente faz. O que não significa que não vai ter. E o que também não desvirtua ou tira... nem a beleza e nem a legitimidade do que você está fazendo só porque ainda não foi feito. Essa é a minha opinião, tá? Minha opinião. Já vai discordar, vão me xingar, mas não importa. Minha opinião não tira a legitimidade ou a experiência que eu tive com vocês até então. Você teve a experiência, então acabou que a gente, de uma forma ou de outra, já entregou alguns utilities. Sim. Você entregou valor. Independente do que você entregou de utilidade, você entregou valor. Sim. E através do valor que foi entregue da experiência que eu tive, eu fui atrás da marca. Exato. É muito mais fácil para mim julgar, entre aspas, julgar, pelo amor de Deus, né? Porque eu não entendo de arte. Eu julgo a experiência que eu tive com a arte. Exatamente. Sim. É muito mais fácil para mim fazer, sendo que eu já estive lá. Só que a gente sabe que a internet é feita de troll, né? Todo mundo vai encher o saco. O cara nunca viu pessoalmente. Você sabe algo que a gente quis sempre provocar foi o seguinte... Você foi na exposição e você teve uma experiência. E essa experiência pode gerar em você uma vontade de ter aquele quadro na parede. E várias pessoas que foram, tanto na casa, ao longo desse processo nosso, que foram na casa várias pessoas... Nossa, mas isso aqui eu vou poder botar na minha parede? Vai, a gente já fez uma experiência. Então eu quero. Quando você lançar, eu quero ver. Certo. Aí nas exposições, você entrou dentro da obra, na sala imersiva. Ótimo. Cara, eu quero ter isso na minha parede. Que bom que você falou sobre isso, porque todo mundo... Tipo, de novo, eu não sou um cara de arte plástica, né? Apesar de eu ter alguns quadros em casa, eu não sou um cara de arte plástica. E eu entendo que tem pessoas que julgam que assim, a única maneira de você contemplar arte plástica é tendo a obra. E eu sou totalmente contra essa ideia, porque para mim, que não sou um cara que venho desse mercado, né? Eu sou muito mais um cara da matemática, objetivo e tal, que não tive muita exposição a isso na minha vida. Cara, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu sou nerd, geek pra caramba. A Pixar fez a exposição aqui em São Paulo. Sim. Tu foi lá na casa aqui, tipo, você se sente um bonequinho da cara, você entra no quarto do Andy e você... Cara, aquilo é incrível. Eu não teria uma obra, se existisse, do Toy Story no meu apartamento. Sim. Mas eu paguei pra fazer aquela experiência. E aquela experiência que eu tive, aquele tour que eu tive, não é eu admirar, contemplar uma arte que eu gosto? A experiência da Casa NFT também não é você gostar de arte, de um certo tipo de arte, de um certo tipo de experiência. Sim. Então, assim, a experiência pra mim é tão válida quanto a compra do quadro. Exato. É que hoje... ou até muito pouco tempo atrás, existia, parece que um limite, né? Ou você vai na galeria e paga, ou você vai numa exposição, provavelmente o cara já morreu, nem vai ganhar mais dinheiro com isso, é a família de sei lá quantas gerações pra frente, ou você compra o quadro. Eu acho que com o nosso mercado você desbloqueou uma paulada de coisa. Quando você fala sobre o utility por trás, eu fico pensando em token utility. Mas na prática não é aí que tá na minha cabeça. Eu quero saber como mais você gera valor. Você ter o digital já é uma parte, você ter algo colecionável, você ter esse negócio de você poder cada vez ter mais, poder ter uma obra maior, também gosto. Sim. Mas o ponto pra mim é esse. O NFT nesse caso, de maneira... A tecnologia blockchain, pra mim, desbloqueou uma porrada de outras oportunidades de você contemplar e gostar de algo sem você precisar ter fisicamente. Exato. Até porque, quem tem uma casa com 75 paredes, cara? Muita gente mora no apartamento de 40, 50 metros quadrados aqui no nosso mercado que tem duas paredes. Uma coisa que a gente descobriu, isso que você falou é interessante, de exposições, porque uma coisa que a gente descobriu com a casa foi que a casa... Inclusive, eu acho uma das vizinhas que foi lá, ela falou, vocês criaram um iotinho aqui em São Paulo. O que a gente entendeu? Que a casa foi uma galeria temporária com artes estampadas na parede e nas dependências, não só nas paredes, porque pintaram o teto, teve artista que pintou por baixo, por cima, pintaram o teto, o vidro. Então, a gente fez uma galeria temporária com artes estampadas. Só que essa galeria sumiu. Foi uma arte efêmera que sumiu, que ela foi destruída. E isso está no digital hoje. Então você leva para uma experiência digital. E aí o que conta é a experiência.
Se você quer ter o quadro ou não, aí vai de cada um. Se você montasse uma nova hoje, que fosse não só uma galeria, vamos dizer assim, mas uma experiência realmente 360, eu nem sei quanto eu pagaria pra ir. Vou dar um exemplo. Tem um quarto teu que é só com essas obras queimadas. Cara, eu quero sentir o cheiro de fuligem. Eu quero me sentir no ambiente mais quente. Eu quero me sentir naquela... Eu vou num outro que tá na sala principal. Eu quero drinks que sejam artísticos, que vão com a mesma pegada daquelas obras que estão lá. Se eu tiver isso no ambiente, e eu sei que isso não vai existir por muito tempo, ou que pode ser até casa de vocês, mas que daqui a bem pouco tempo vai trocar e ter artes novas, eu iria toda santa vez. Se você mandasse, cara, ó, então, esse daqui vai 2 meses, vem, eu iria toda santa vez. E aí você gera experiência. É muito legal. E o que conta é a experiência. É muito legal. A NFT é um registro, tem lá uma frase do Orlando que ele fala que NFT é unicidade digital. Mas essa unicidade digital te leva pra alguma coisa. A cada 10 pessoas que vêm aqui, 9 citam Orlando. Impressionante. Fora todas as vezes que eu falo do Orlando. Que bom, que bom. O cara é foda. Muito. A gente a gente vai conversar semana que vem de organizar algumas coisas. Mas, cara, essa parte de unicidade digital é aquilo único. Você comprou aquilo e aquilo pode te gerar uma experiência. Se a galera fala que um convite que você comprou pra ir num show do Gustavo Lima pode virar um NFT pra você lembrar daquilo, daquele momento e tal. E aquilo acompanha direito a você ouvir uma música, sei lá. O cara vai pegar você faz isso com uma passagem de avião. Por que você não faz isso com a experiência no museu, cara? Exato. Sei lá, você falou de um show. Aí eu comprei um NFT de um show. E o cara cantou lá de um chapéu. Você pega o chapéu dele, pica em 100 pedaços e distribui. E aquilo remete a uma NFT. Foi isso que a gente fez. E essa parte de experiência. Então... as pessoas que foram na exposição tiveram essa experiência. E essa experiência pode gerar um intuito de comprar a arte ou não. Ou ter só o digital. Quem tiver tantos tokens de qualquer artista nosso, pode ir no primeiro dia de uma exposição tal, que vai ser um dia especial, que vai ter, sei lá o que, a mais. Pô, cara, dá pra fazer um monte de coisa com isso. E o nosso problema foi justamente, assim, embora NFT, Web3 é comunidade, liberdade... às vezes a gente tem muitos padrões hoje. Então, o pessoal ainda está seguindo o padrão. Mas qual que é o utility? Mas vai ter isso, vai ter... Não, tem o que você quiser criar. A especificidade de cada projeto, você pode chegar e criar o que você quiser. Eu quero criar isso. Essa é a beleza do Web3, da liberdade de criação. E Ale, como é que você imagina... Vamos falar um pouco do marketing por trás disso, né? Como é que você imagina? A tua ideia é ir do artista para as comunidades específicas dele, mais a comunidade do Web3 espalhar assim, vamos dizer assim, é um boca a boca, mais o marketing de cada um dos artistas, né, que faz junto contigo, ou existe um plano de marketing por trás de vamos nos eventos, vamos... Enfim, qual que é a ideia para esse começo? A ideia é tudo, na verdade. A gente tem que trabalhar tudo. A gente tem que... A gente volta a fazer isso, porque a gente já fez e deu uma pausa, conversamos com todos os artistas novamente agora a gente vem, explica, porque na verdade tem vários artistas da casa, eu acho que a grande maioria nunca fez uma NFT, não tem nem carteira digital, a gente teve que organizar essa parte de carteira digital. Então, e esse ponto também de Web3, a gente acredita muito que a tecnologia tem que estar debaixo do capô, né? Então assim, o que às vezes eu não preciso nem saber o que é NFT para ter um quadro. Eu só quero ter o quadro. E aí, tanto faz se é NFT ou não, se é Web3. A gente brinca, né? Você gosta de CS? Alguém perguntou qual que é a tecnologia por trás do CS? Não importa. Que foi igual também aquela outra coleção que a gente estava falando lá fora, o Surf Junkies. Uma coleção de sucesso que foi vendido e boa parte com Pix. E o cara que comprou lá o Surf Junkies, parabéns pro pessoal e tal, e comprou com Pix. Então, não precisa... Sabe, a tecnologia tem que estar debaixo do capô. E essa parte do marketing, agora a gente tem que fazer é trabalhar todas as comunidades. A gente vai trabalhar a comunidade dos artistas, os artistas com seu público, com quem já é colecionador de cada artista. A gente entra para o mercado cripto. Por exemplo, lá no Breakout, várias pessoas de cripto falaram, eu gostaria, essa aqui eu já tenho, essa aqui eu quero ter. Essa aqui já é minha, hein, quando eu quero ter. Teve gente que falou, eu quero essa na sala, tal tamanho. Eu falei, você vai comprar os tokens, de acordo com a quantidade, você vai chegar no seu tamanho que você quer. Então, a gente vai trabalhar todo mundo. A gente vai trabalhar mercado de arte, mercado de leigos, decoração, um cara que eu tenho um amigo meu que não tem carteira digital, não vai ter Bitcoin e quer o quadro na parede. Esse cara a gente vai atender. Vai ter o cara lembrando, tá? Você pode ter os tokens que dão direito aos quadros sem que os quadros sejam NFT.
Exato. Não precisa. Uma coisa não Exato. significa a outra, não obriga a outra. Exato. Se você tem uma quantidade limitada de quadros assinados com a hash própria, escambau, mesmo que ela não tenha sido mintada, a carteira, claro, do pintor tem que ser, mas mesmo que a obra não tenha sido mintada, se você tem os tokens e com o token você pode trocar pelo direito, né? Você queima o token pelo dia de ter aquela obra, Exato. você não precisa ter mintado a obra. É tudo modelagem de negócio. E você pode ter também artistas que cada um quer um modelo diferente. Uma boa plataforma, você junta tudo. E aí que agora a gente chegou realmente no entendimento de sistemas que atende, que consegue tudo que a gente pensou. Aí, por exemplo, porque a construtora lá, o Fernando, que eu falei, o nosso advogado, a VCPI, quando vender uma obra, vai distribuir para a carteira de todo mundo. Já, isso. E deveria também, quando revende a obra, também ainda assim continuar pagando. E isso também a gente está organizando tudo isso. E que esse é um ponto importante que você falou, que é uma questão que existe. Aí a gente pode entrar num outro debate da questão do direito de propriedade. E na verdade, do direito de sequência para o artista. Quase todos os artistas que pintaram na casa falaram, é uma dor deles, falando da parte de startup, é uma dor deles do direito de sequência. O cara pinta um quadro, e se esse quadro é comercializado no boca a boca ou em outro local, e tem uma diferença de valor nessa transmissão, o artista não recebe. E existe uma lei que fala do direito de sequência. A Mari falou sobre isso. Você ter o direito de sequência, principalmente no nosso mercado, nada mais é do que você se adequar a uma lei que já existe há muito tempo. Já existe no mercado da música, porque não existe aqui. Eu falei com a Mari outro dia também, a gente estava falando disso. Eu já tenho o Smart Contract para isso, inclusive, prontinho. Nossa equipe já fez. É show de bola. Por que você tem que esperar morrer para poder valorizar o teu trabalho? Exato. Faz a sua coleção limitada, toda vez que você revender, você vai ganhando em cima. Você sabe que eu fui falar com um galerista de uma galeria grande, falou, por que o mercado de arte não trabalha? Ele falou, é no mundo, não se trabalha. Não sei se alguém conhece algum case que trabalha, fala com a gente, pega aqui e vamos conversar. Mas a maioria falaram, não se trabalha isso no mercado. Por quê? Porque é difícil, porque não tem ferramenta... porque não tem, o interesse não foi gerado pela falta de condições. Até o galerista, o revendedor, você pode colocar margem para eles lá. Exato. Tipo assim, automaticamente. A hash que indicou a venda é uma hash que é comissionada. Sempre pode ser comissionada por bastante tempo, como se fosse um manager de um músico. Eu acho que isso é um ponto que agora a gente chega com o blockchain que pode trabalhar. Isso a gente pode ter uma mudança no mercado aí com esse ponto. Aí, Ale, agora me fala o seguinte, próximos passos, né? Entre eventos, você falou da tua um pouco até setembro, você já ter as coisas mintadas, os tokens feitos. Quais são os próximos passos para a galera poder... Os próximos passos é a gente finalizar a parte sistêmica agora, que a gente está nesses entendimentos. O desenho da coleção, essa parte de tokenizar a gente já finalizou, que comprei um token e aí a quantidade de tokens delimita a experiência que você vai ter, o que a gente vai fazer. A gente fazer essa execução sistêmica para poder fazer o lançamento. A gente espera que isso esteja pronto até setembro ou antes, até agosto, setembro, para poder fazer o lançamento. Aí tem toda essa parte que você falou de marketing, de trabalhar o mercado de novo, comunicar novamente tudo isso e lançar. E a gente está negociando também com a construtora Gamboa uma nova casa para o ano que vem, que provavelmente ele tem uma casa muito legal em São Paulo, uma casa icônica, modernista também, que ele comprou, vai virar um condomínio, e a gente está conversando com ele também. E a gente está vendo algumas outras construtoras aí também para a gente fazer alguns outros projetos, algumas coisas mais comerciais também. Show de bola. E a gente está aberto também. Quem conhecer a Casa NFT e quiser falar com a gente, chama a gente conversa. Show de bola. Até porque, pelo que eu entendi, vocês têm uma comunicação muito legal, uma comunidade muito legal de artistas. Sim. Então me parece, não vou falar fácil, pelo amor de Deus, mas assim, que ao entrar num projeto, a chance de vocês ativarem esses artistas para fazer algo legal não é tão complicado assim. A gente tem, inclusive... na verdade, assim, a Casa NFT, se você entrar lá, é um catálogo no nosso Instagram. Você fala, eu gostei desse, é o que eu falo. Por isso que demorou tanto tempo para chegar até os últimos. Pô, é coisa pra caramba. O que eu falo? Eu gostei mais dessa linha. Eu gosto desse, eu gosto desse. Então, assim, os artistas que participaram, tem várias linhas lá. Então, você entra dentro do Instagram e vê, eu quero esse artista. A gente já colocou artista em contato com outros jobs que não faziam sentido pra gente, a gente só encaminhou.
O pessoal fala com a gente na verdade, assim, teve um artista da casa que pintou uma parede de um amigo meu ontem, na casa dele, que eu indiquei, ele foi lá pintar. Então, assim, ele precisava fazer... Era uma parede que não tinha espaço, ele queria fazer uma pintura. Aí ele foi lá e fez. Depois eu quero ver o resultado, não vi ainda. Boa. Ale, momento final aqui do nosso bate-papo. Você, câmera, você. É espaço pra você, cara, deixar os arrobas, tudo que você quiser, tanto o seu quanto da Casa NFT. Quiser, enfim, falar sobre próximos eventos, próximos espaços, vai estar no NFT Talks, enfim. Espaço é teu, fica à vontade. Pode anunciar curso que vende curso. Não, a gente não tem. O que a gente tem, nossa prioridade zero hoje é lançar a coleção. Então a gente está nessa parte de realmente botar a coleção na rua, perseguindo esses aprendizados de Web3 e de sistema e de mercado, como que a gente está organizando. E realmente acho que a gente chegou num ponto de fazer esse lançamento. Então aguardem o lançamento da Casa NFT e os próximos eventos também. Qualquer hora a gente E os arrobas de vocês? O principal, @casa_NFT, nosso Instagram, nosso Twitter também e o nosso LinkedIn. São os principais canais. Mas assim, não tem como. O nosso principal canal é o Instagram. O Instagram, @casa_NFT. Eu tô brigando lá com o Anderson Tuca pra gente falar de alguns vídeos lá pra gente botar no nosso YouTube também, botar no canal. Cara, show de bola. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Puta, convidado show de bola. Tava querendo trazer faz um tempo já. Não esqueçam que a gente tá com o QR Code aqui para vocês entrarem na nossa comunidade no Discord, que a gente sempre convida todo mundo que vem para cá para entrar também, para conversar com vocês. É mais um canal que você pode divulgar, tem gente pra caramba lá. A maior parte dos interessados está lá. Conversa lá também, a gente marca com certeza. Vamos organizar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Não esqueçam de comentar sempre, entrar no chat, marcar os amiguinhos. Toda terça e quinta-feira às 19 horas. Fechado? É isso. Muito obrigado e até a próxima.